Sejam todos bem-vindos aí, você que é do terceiro ano do ensino médio, né? Essa é uma nova playlist para os exercícios do módulo 2 da apostila 1. Então, são exercícios sobre reta, né? E a gente vai dar seguimento. Então, lembrando que para cada módulo dessa apostila 1, a gente vai criar aí uma playlist. Então, essa é a segunda. Bora lá, então. A gente vai corrigir os exercícios da página 15, né? Esses exercícios são sobre reta. Esse módulo 2 é sobre geometria analítica da reta. Então, o primeiro exercício aí, esse módulo ele tem 29 exercícios. Ao longo dos vídeos aqui, a gente vai gravar a maior parte desses exercícios em vídeos únicos, né? Só esse primeiro vídeo aqui que a gente vai gravar dois exercícios juntos. Então, vamos lá, exercício 1, aí com você, determine a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Para a gente determinar a equação de uma reta, né, tendo dois pontos, ele não pediu que tipo de equação, né? Se é a equação geral ou se é a equação reduzida. Então, eu vou fazer a equação geral. Eu vou escolher fazer a equação geral. Para fazer a equação geral é muito simples, a gente faz a condição de alinhamento dos pontos, né? Então, primeiro ponto, que é o A. Segundo ponto. Terceiro ponto, um ponto genérico, né? Um ponto qualquer, que é o ponto de coordenadas x, y. E aí a gente usa a formulazinha aqui do determinante, né? Completa com 1 e usa o método de Sarros, né? 1, 2, menos 1 e 3 e xy. Aqui. E este determinante tem que ser igual a zero. Esta é a condição de alinhamento dos pontos. Para que três pontos estejam alinhados no plano cartesiano, o determinante tem que ser zero, né? Então a gente vai buscar, vai forçar o determinante ser zero, né? Aí multiplica aqui, ó. Todas as multiplicações aqui do lado direito não muda de sinal, né? Aqui dá 3, aqui dá mais 2x, e aqui menos y. Não tem como a gente somar isso, né? A gente só faz a multiplicação do lado esquerdo, né? Então, o lado esquerdo vai mudando de sinal. Aqui vai dar menos 3x, aqui vai dar menos y, e por último, daria menos 2, só que vai dar mais 2. E esse 3 aqui é positivo, né? Então, a equação geral da reta, ela nada mais é do que a soma disso, né? O resultado do determinante, só que igual a zero, né? O resultado do meu determinante ficou, geralmente nós colocamos aqui o nome da reta, né? Então, eu vou chamar essa reta de reta R. O x vem primeiro, então vai dar menos x, né? Menos 3 mais 2. O y vai dar menos 2y, menos y, e 3 mais 2, que dá mais 5. Isso igual a zero, né? Essa é a equação geral da reta. Se eu quisesse achar a equação reduzida da reta, né? Então aqui é geral. E para achar a equação reduzida é só isolar o y. Então, como o y aqui está negativo, né? Você tem duas opções. Na verdade, tem três, né? Mas as duas opções mais fáceis. Ou você multiplica a equação todinha por menos 1 para mudar esse sinal e depois isola, ou você passa ele para o lado de lá, que é o que eu vou fazer. Então, vou deixar o x e o 5 desse lado e passar o 2y para cá. E ele muda de sinal. E aí o y já fica positivo. Para isolar, eu vou ter que passar o 2 dividindo. Então, vai ficar assim, ó, sobre 2 e o 5 sobre 2 também. Essa equação é a equação reduzida da reta R, né? Então, só reescrevendo ela aqui do lado, né, ó, y igual a menos x sobre 2 mais 5 sobre 2. Então, tá aí também a equação reduzida. O exercício não pediu, mas fica como exemplo, tá? Reduzida. Então, é assim que você sai da equação geral e escreve a equação reduzida. Lembrando que a equação reduzida é com y isolado e a equação geral, né, essa aqui, a reta R, e a equação geral é igual a zero. São só duas maneiras diferentes de escrever a mesma equação, tá bom? Na letra B, ele pediu aí a equação, pode ser a reduzida ou pode ser a geral. Então, eu vou fazer de uma maneira diferente. Na letra A, eu partir do determinante, igualei a zero, achei a geral e depois achei a reduzida. Aqui eu vou fazer o contrário. Eu vou encontrar a equação reduzida.
Existe um jeito de achar essa equação reduzida através toda a equação reduzida tem essa cara aqui, ó. Então ela é mx mais n, né? Então, para a gente encontrar a equação reduzida, eu preciso achar o n de navio e o m de Maria. Esse m de Maria se chama coeficiente angular. Ele tem uma fórmula própria. É ΔY por ΔX. O delta é o final menos o inicial. Você vai subtrair os dois pontos. Então, a gente vai fazer 6 menos 4, que é um delta, né? 6 menos 4, vou deixar registrado aqui. E usar a mesma ordem na subtração de baixo. Então, eu comecei no B, tenho que ir do B para o A. Não é obrigatório. Você poderia fazer do A para o B. Só que você teria que fazer 4 menos 6 e 3 menos o menos 5. Tem que considerar que o menos aqui é da própria fórmula do delta, né? Então, vamos lá. Menos 5, menos 3. Então, em cima dá 2. E embaixo dá menos 8. Então, simplificando tudo por 2, e o sinal a gente sempre coloca em cima da fração, né? Então, fica menos 1/4. Esse é o coeficiente angular. Então, a minha reta já está escrita desse jeito, ó. É menos 1/4 vezes o x mais o n de navio. Tá aí. Esse 1 poderia ser, não precisa escrever esse menos 1 aqui, você pode escrever menos x dividido por 4, tá no mesmo. Só que assim fica mais evidente. Então, feito isso, você tem a equação reduzida da reta quando você acha o n. E para achar o n, você pode usar um dos dois pontos. Eu vou fazer aqui do lado e vou usar o ponto A. Ponto A. Então, o ponto tem coordenadas 3 no x e 4 no y. É exatamente o que está faltando para mim encontrar a equação dessa reta, que eu vou chamar de reta S. Tá? Então, a equação da reta S, ela vai ficar assim, tá? No lugar do y aqui, eu vou colocar 4. No lugar do x, eu vou colocar 3. Então, vai ficar menos 1/4. 3 vezes 3. Aqui mais n. Né? Então, resolvendo essa multiplicação, lembrando que é em linha, né? Então, fica 3 vezes 1. E aqui debaixo do 3 tem 1 vezes 4 dá 4. Mais n. Né? Agora, a gente precisa isolar o n. Se passar essa fração para o lado de cá, ela é negativa, passa para cá positivo. E aí o n está aqui. Então, vou ter que tirar um MMC, né? E eu gosto muito de usar esse método aqui para soma e subtração de fração, que é o MMC, só que de maneira mais rápida, né? A gente multiplica os dois de baixo, que dá 4, e depois multiplica os outros cruzados, né? Para encontrar o numerador. Então, 4 vezes 4 dá 16, e 3 vezes 1 dá 3. Então, nosso n é 19 sobre 4. Acabou, a gente encontrou a equação reduzida da reta S, né? Y igual a m de Maria, que é menos 1/4, e o n de navio, que é mais 19/4. Né? Essa é a equação reduzida. Então, ele não pediu uma equação geral. Se ele pedisse equação geral, você vai passar todos esses termos para a esquerda e deixar zero desse lado. Lembrando que quando a gente escreve a equação geral, dificilmente ela é escrita como fração. Então, para eliminar essas frações aqui, a gente multiplica tudo por 4. E aí todas as frações vão ser eliminadas. Vou fazer isso. O exercício também não pediu. Então, isso aqui é um plus. Né? Então, isso aqui é para você revisar todas as duas formas principais aí de equação. Tanto a equação geral quanto a equação reduzida. Então, vamos lá. Eu vou multiplicar dos dois lados por 4. Né, para escrever ela como equação geral. Aqui é reduzida. Então, esse é o método aí que você encontra, que você, com 2 pontos, encontra a equação reduzida. Na letra A, é o método pelo qual, com 2 pontos, você encontra a equação geral. Né? Quando dá fração, realmente, é melhor fazer pelo determinante. Né? As frações geralmente dão um pouquinho mais de trabalho, né? Você tem que escrever mais. Então, bora lá. A gente vai multiplicar por 4 desse lado, né? E por 4 do outro lado. Vou fazer aqui, vou copiá-la de novo, tá? Y igual a menos 1/4 de x mais 19 sobre 4. Coloquei 14 ali, mas é 19.
19 quartos, e aí a gente multiplica por 4 dos dois lados da equação. Então vai ficar assim, ó, vezes 4 desse lado e vezes 4 desse lado. Aqui tem que abrir um parênteses porque tem uma soma aqui, né? Então, a minha equação ela vai ficar assim, ó, 4y. Quando eu for multiplicar esse cara aqui por 4, né, eu vou multiplicar só a parte de cima, né? Então é menos 4x. Só que este 4 continua embaixo. Menos 4 dividido por 4 dá menos 1. Então vai dar menos 1x. E aqui no 19 é a mesma coisa. Eu vou multiplicar 19 por 4 e dividir por 4. Vai voltar no 19. E aí, fechou. E aí a minha equação geral, né, sem as frações aí, escrita da maneira padrão, né, passando todo mundo para o lado de lá, a equação S fica x mais 4y. Né? E o 19 vai ter que mudar de lado, então ele vai mudar de sinal ali e vai ficar igual a zero. Então, essa equação aqui está escrita na forma geral, certo? Então, aqui, ó, forma geral. Então, é isso, né? Aqui você tem tudo que você precisa saber quando você tem dois pontos e quer uma equação da reta, seja ela geral ou reduzida, seja com fração ou sem fração. É isso aí. Te vejo no próximo vídeo.